E hoje a Vânia me mostrou, está no celular, vocês vão poder ver depois, a credencial da Andréia, de São Paulo. A Andréia de São Paulo, ela foi uma moça que minha esposa conheceu na época do Orkut. Ela nos mandou a carteirinha de obreira da Igreja Assembleia de Deus em que ela está lá. Um dia eu cheguei em casa, daí estava a Andréia. Daí a Andréia veio passar uns 10 dias conosco, eu não sabia, trabalhava em São Paulo, e a minha esposa havia falado de Jesus para ela usando o Orkut, né, aquele negócio que tinha antigamente lá, e ela era uma moça de família evangélica, nominal, eles eram da Assembleia de Deus, mas a Andréia, ela havia caído na prostituição e teve uma filha, perdeu a filha, tomou um tiro e perdeu o olho, não sei se o direito, esquerdo, a vista perdeu, a bala, e começou ali um trabalho com a Andréia. A Andréia vinha do mundo e fumava bastante, tinha um vício. Eu às vezes falava assim, meu Deus, não conseguia libertar daquele vício do cigarro, porque era um vício que veio no tempo da prostituição. Ela ia nos centros se consagrar, jogar alfazema para trás das costas. Quem conhece isso sabe que isso é um ritual para invocar a pombagira. E essa moça, ela não acreditava que ela poderia casar, ter filhos, ter uma família. Ela não tinha concluído o ensino fundamental ainda, e Deus foi mudando. A justiça do justo é como a aurora que vai nascendo até ser dia perfeito, diz a palavra de Deus. E essa moça, ela então um dia nos falou que ela entregou sua vida a Jesus, recebeu Jesus como Salvador, foi discipulada pela minha esposa, e meses mais tarde ela conheceu um rapaz chamado Rodrigo, que veio também em casa. Eles namoraram, casaram. Eu fiz o casamento dos dois. O casamento dos dois foi um casamento diferente, porque nós falamos de Jesus e as pessoas que foram ao casamento receberam Jesus como Salvador. E a Andréia, ela teve um menino e depois 2 gêmeas. E fez faculdade e muito trabalhadora. Ela comprava roupas de pouco uso da Inglaterra, né, mãe? De outros países. De outros países, roupas bonitas. E ela começou o negócio dela com aquilo. Ela vendia, ganhou muito dinheiro, Deus abençoou a vida dela. Porém, ela continuava fumando. E muitas vezes ela tinha vergonha da gente ia fumar lá fora, mesmo porque a gente não ia permitir fumar dentro da minha casa, né? Mas ela está totalmente liberta do cigarro, já há anos que não fuma mais. Louvado seja Deus. E ela agora é uma obreira. E ela mandou assim, que vocês continuem resgatando várias Andréias como eu. Louvado seja o nome do Senhor. Queria abrir Ezequiel 33. Ezequiel fica quase no meio da Bíblia. Ele é um livro de um profeta. É classificado esse profeta como profeta maior, não porque ele é de estatura grande, mas pelo conteúdo, né? São mais de 40 capítulos. O capítulo 33 aqui vai falar do ofício do verdadeiro profeta. Eu conheci muitos profetas, alguns poucos verdadeiros e muitos falsos. Eu conhecia pessoas que queriam ser profeta para se aparecer, achava bonito e dava profetada para tudo quanto era canto. Capítulo 33, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do seu povo e diz-lhes:
quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem dos seus termos, e eu o constituir por atalaia, e vendo ele a espada que vem na terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e se ele não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir, verso 6, mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Iniquidade é maldade, mas seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, e tu ouvirás da minha boca a palavra e lhe anunciará da minha parte. E se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei na tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que ele se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que vossas prevaricações e vossos pecados estão sobre vós, nós desfalecemos nele, como viveremos então? Eu queria parar por aqui. Aqui Deus, no contexto, eles estão na Babilônia, na Síria, naquela região ali que é o norte do Iraque hoje. Eles estavam no cativeiro, eles ficaram 70 anos no cativeiro. Então Deus levou esse rapaz, assim como levou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e alguns nobres e reis para o cativeiro. Deus falou e escolheu esse rapaz, Ezequiel. Ezequiel, ele era um filho de sacerdote, então por linhagem ele seria um sacerdote, mas Deus mudou tudo, colocou ele sobre profeta, no tempo em que aquele povo estava cativo na Babilônia. A Babilônia era muito pior a idolatria, era muito pior o modo de vida em que eles estavam acostumados lá em Israel, quando foram levados cativos. E Deus fala do ofício desse homem, desse jovem Ezequiel, que era o ofício de profeta. E ele vai falando no capítulo 33 sobre a necessidade de se avisar as pessoas do mal que pode vir. E eu me lembro de John Bunyan, quando ele escreveu O Peregrino saiu de uma cidade, no romance de John Bunyan, chamada Cidade da Destruição. O Peregrino, acho que todos já viram até o filme, né? Já viram o filme? Interessante. Isso, ele saiu da Cidade da Destruição, que significa o mundo, né? Mas ele saiu com o peso dos seus pecados. Embora ele estava escapando da ira vindoura, ele ainda sentia o peso dos seus pecados, dos seus erros, e o caminho foi longo, até ele se libertar daquele fardo e continuar seguindo pelo caminho estreito, né? Assim aconteceu com Andréia, assim aconteceu comigo também. A vida cristã não é transformada num piscar de olhos, não, leva tempo. Nós temos que ter paciência, e depois de Deus trabalhar na nossa vida, a gente tem que ensinar as pessoas também a não desistirem da vida cristã, a terem paciência e até Deus transformar completamente, né? E transformando completamente. Eu não estou pronto, minha esposa não está pronta, nenhum de nós está pronto, mas certamente nós não somos mais aqueles que nós éramos há semanas, há meses, há anos atrás, não é mesmo? Deus tem feito uma obra,
Filipenses 1, versículo 6, aqui, depois que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então ele fala que ele tem que, Ezequiel teria que avisar as pessoas, quando visse, percebesse, avisaria o ímpio que ele morreria na sua impiedade e teria que se converter para não morrer na impiedade. Hoje, nos dias que estamos vivendo do Covid, quantas pessoas vão morrer? 2.000 no nosso país, 2.300, 2.500, só de Covid e outras doenças mais, né? Mas essas pessoas têm que ser avisadas que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E ao mesmo o justo ele podia viver uma vida toda justa. Ele podia ter feito tudo certo, ele podia ter vindo na igreja, orado 2 vezes por semana, dado o dízimo de tudo que tinha, tocado no louvor, feito pregações no púlpito. Mas se ele se desviasse, toda aquela justiça que ele teve anteriormente não seria contado, mas seria contado o desvio dele, e ele não poderia morrer naquelas condições que ele está. Ele tinha que se converter, ele tinha que fazer uma mudança para Deus. Então, nós vamos ver agora Atos capítulo 8. Um evangelista chamado Filipe, ele estava em Samaria, e lá em Samaria, como dizem os mais jovens, o evangelho estava bombando. Aquele homem fazia milagres, aquele homem, ele pregava, as pessoas se convertiam. A partir do verso 26, olha que coisa tremenda, Deus envia um anjo para aquele homem. Eu fico imaginando como esse homem andava com Deus, pelo que nós vamos ver nesses versículos. Versículo 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ouvimos falar Gaza, esse nome aí, com as mísseis lá contra Israel. É uma cidade onde vivem os palestinos hoje, que está deserto. Aquele homem estava na cidade, aquele homem estava ganhando pessoas, e o anjo fala para ele ir para o deserto. Como é importante ter discernimento espiritual. Nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. É um fruto, é um dom espiritual, um discernimento dos espíritos. Esse rapaz, esse moço, esse homem, ele tinha um discernimento espiritual, porque se fosse outro, ia falar assim: mas o que é isso? Eu estou ganhando as almas para Deus, como é que eu vou para o deserto? Isso não é de Deus, esse anjo não é de Deus, eu vou repreender isso aí. Como é importante andar no Espírito e discernir as coisas espirituais, não é mesmo? E levantou-se, significa que ele obedeceu à palavra do anjo e foi. E eis que um homem só, olha que coisa interessante, ele estava numa cidade, e um homem só, Deus envia Filipe, aquele que andava com Deus, e diz: eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele era uma pessoa de um outro país. Essa linhagem etíope, certamente a linhagem etíope, quando Salomão casou com a rainha da Etiópia, eram judeus que viviam na Etiópia, e esse moço, ele ia para adoração, ele ia adorar o Deus verdadeiro, porque eles lá creram no Deus verdadeiro. E diz uma coisa interessante: e regressava e assentado em sua carruagem via o profeta Isaías. É o capítulo 53. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Consegue visualizar isso aqui, meu irmão? Ele correndo com a carruagem e falando ao mesmo tempo. Só Deus para fazer isso, né? E o lugar da escritura que lia era: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E o eunuco, respondendo a Filipe, disse: rogo-te que me diz
isso, o profeta de si mesmo ou de algum outro. Então aquele moço, o etíope, o tesoureiro, o superintendente, o oficial da rainha lá da Etiópia, no capítulo de número 8, versículo de número 34. Deu uma pulada, né? Deu uma puladinha. Pode continuar. Não tem problema. E então esse rapaz lia as escrituras com interesse. Nós temos pessoas, o desafio das pessoas lerem a Bíblia, né? Então tem um grupo lá que lê a Bíblia, uma meia dúzia lá, glória a Deus, eu terminei, coisa em ordem e tal. Mas tem pessoas que leem a Bíblia de qualquer jeito. A Bíblia não foi feita para a gente ler de qualquer jeito. A Bíblia não foi feita para a gente ler por obrigação, mas a Bíblia foi feita para a gente ler tal como esse homem leu, se perguntando a Deus, ou perguntando para quem possa nos esclarecer o que significam essas palavras. Falava do profeta, falava de si mesmo o profeta, ou falava de um terceiro. Daí então Filipe, que tinha uma experiência com Jesus, versículo 35 do capítulo 8, então disse, abriu a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui, que me impede que eu seja batizado? Ou seja, aqui Filipe ele dedicou um tempo precioso, um tempo de qualidade, para explicar direitinho o plano da salvação. Porque quando o eunuco ele avista a água, ele lembra que João Batista batizava no deserto. Então, essa iniciativa de Filipe, obediência e o zelo dele, fez com que esse moço desejasse aquelas águas batismais. O que significa o batismo? O batismo significa morrer no mundo, ser crucificado com Cristo, receber a Jesus, obediente a Ele. Aquele que crê e for batizado, o eunuco já estava crendo e faltava ser batizado. E disse Filipe no 37, é lícito se creres de todo o coração? E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha a profissão de fé. Glória a Deus. Que coisa tremenda. O homem só pode crer se o Espírito Santo lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu era